coletar dados. Essa é uma ação que o pesquisador comumente necessita planejar para a sua pesquisa. E há diferentes técnicas para isso. É sobre tal tema que iremos comentar na sequência. No dia a dia, as pessoas costumam coletar informações para tomar decisões. Você, por exemplo, se quiser comprar um produto, poderá consultar os seus amigos para conhecer a opinião deles. Você terá também a oportunidade de visitar alguns sites na internet para conhecer os modelos que existem desse produto. Você pode também visitar uma loja para ter uma opinião mais clara a respeito das suas possibilidades. Se for um carro, você pode fazer um test drive. Você poderá falar com o gerente da loja para conseguir um preço menor. Se você gostar, fará planilhas com todas as informações, de forma que fique mais simples comparar tudo que existe a respeito daquele produto. Ora, a ciência também funciona assim. A gente, nos nossos projetos, planeja uma etapa de coleta de dados para conhecer melhor o nosso objeto de estudo. Porém, os procedimentos, eles precisam ser sistematizados. Há coisas que devem ser respeitadas para que depois, em outras situações, pesquisadores diferentes ou até nós mesmos, possamos refazer um processo semelhante, uma outra amostra, com um outro grupo ou um outro produto. Esta sistematização, ela necessita, portanto, que regras sejam cumpridas. Essa é a diferença de coletar informações no mundo comum do dia a dia e no mundo científico. Muitas vezes se usa o censo, que é conseguir informação de toda a população em estudo. Nem sempre isso é possível. Às vezes se faz uma simulação. Para isso, precisamos que haja um modelo matemático ou físico que reproduza as condições relativas àquele fenômeno que estamos estudando. Uma outra coisa muito comum é o uso da amostra. A amostra é uma parte da população e é sobre esse grupo que a gente coleta dados. E a partir dele, a gente tenta gerar um resultado que valha para toda a população. Há diversas técnicas para coletar dados. Se elas forem bem estruturadas, outros pesquisadores compreenderão bem os procedimentos e poderão inclusive reproduzi-los. Quando o estudo é aplicado, é comum que se use a pesquisação ou pesquisa participante. Porém, nos estudos exploratórios, são mais comuns observações abertas, levantamentos bibliográficos ou então entrevistas não estruturadas. Se o objetivo da pesquisa é descritivo, os questionários parecem ser muito utilizados. A observação armada também ajuda bastante nesse tipo de processo. As pesquisas explicativas, por sua vez, por serem mais complexas, costumam trabalhar com experimentos. Há, portanto, diversas formas de coletar dados. E a cada tipo de pesquisa, uma ou outra forma se mostra mais adequado. É sobre isso que iremos falar na sequência. Coletar dados de fontes documentais não é o mesmo que efetuar uma revisão da literatura científica na área. As fontes documentais são primárias, ou seja, não passaram ainda por tratamento analítico. Elas podem ser gráficas, podem ser audiovisuais ou até obras de arte originais, como, por exemplo, pinturas, vídeos, animações, fotografias, mapas. A gente pode trabalhar com fontes primárias que sejam manuscritas ou impressas. Teremos então diários, registros de nascimento, de casamento, de óbito,
teremos gibis, documentos oficiais e administrativos, como atas, registros, depoimentos. O material pode estar disponível fisicamente ou não. Como exemplo, nós temos as redes sociais, onde toda a informação é dinâmica. Tendo coletado os dados das fontes documentais, o pesquisador vai organizá-los, classificá-los e então efetuar análises e interpretações a respeito do seu objeto de estudo. A pesquisa documental ela serve também como complemento ao estudo bibliográfico que foi feito na literatura científica da área. Ela serve, portanto, para que se possa contextualizar melhor, historicamente, culturalmente, socialmente e também economicamente, o objeto de estudo. E dependendo do formato e do volume da informação, é possível efetuar análises quantitativas dos dados coletados de fontes documentais. Um exemplo disso seria coletar em determinada comunidade as informações sobre os casamentos realizados num regime religioso. Imagine que isso seja feito nos registros do final do século XIX, naquela comunidade, e também nos registros do final do século XX. Com esses dados, pode-se comparar percentualmente, em relação à população em cada período, se houve diferença significativa nos casamentos religiosos em relação a todas as uniões que aconteceram naquela comunidade, num período e no outro. Então se consegue comparar as coisas. Dá para fazer também um mesmo tipo de comparação em culturas diferentes, em comunidades que estão localizadas em regiões distintas. Isso é muito interessante porque, mesmo sendo as fontes documentais algo qualitativo, a pesquisa ela pode ser quantitativa. E o mais interessante é que não há uma obrigatoriedade de limitar a coleta de dados a apenas uma técnica. Então, se você coleta dados de fontes documentais, você poderá também fazer uma pesquisa de campo ou algum tipo de experimento e aí coletar informações a partir de observações, de entrevistas, de questionários, para que a sua pesquisa fique mais completa. Coletar dados através de observações é uma técnica que permite a apreensão de atitudes dos indivíduos, porque eles estarão em seu ambiente natural. Isso é difícil de obter através de questionários ou entrevistas. As observações podem ser abertas, armadas ou participantes. Na observação aberta, o pesquisador se coloca em uma posição onde ele consegue perceber como agem as pessoas. Essa técnica, portanto, é adequada para que se obtenham informações iniciais de uma pesquisa, para termos uma ideia geral de como funcionam as situações associadas ao fenômeno ao qual estamos interessados. Já a observação armada é aquela onde o pesquisador utiliza alguma filmadora, gravador, algum sistema de eye tracking para registrar os dados. Com isso, é possível fazer uma análise mais profunda a posteriori. Dessa forma, se podem mensurar os tempos que as pessoas levam para realizar alguma tarefa, a quantidade de vezes que elas tentam alguma ação, as vezes que falham, as expressões que fazem. A observação armada, portanto, ela oferece informações mais ricas para uma análise posterior. Porém, nem sempre é possível captar o significado das ações, das reações, dos comportamentos das pessoas. Para isso, a observação participante é muito útil, na medida em que o pesquisador se insere no contexto e vivencia
junto com as outras pessoas, aquelas situações de interesse. Com isso, ele consegue captar de forma mais clara todos os significados associados àquele objeto de estudo. Quando a observação participante se dá com alto grau de imersão do pesquisador no ambiente, nós temos a etnografia. A etnografia vem da antropologia e é muito usada para estudar populações primitivas, grupos étnicos e minorias. E ela depende realmente de uma imersão profunda da pessoa naquele grupo, para poder interpretar com clareza seus valores, crenças, os hábitos e os comportamentos. O interessante da etnografia é que ela combina o ponto de vista interno do observador com as informações externas obtidas através de outras técnicas. Nem sempre é necessária uma imersão muito longa. Nesse caso, nós temos uma técnica que é chamada de etnografia rápida e é bem utilizada no design, servindo para prospectar problemas ou então oportunidades para desenvolver projetos ou produtos. A etnografia rápida, ela facilita os insights criativos e ela não busca compreensões extensas da realidade que está sendo estudada. Conforme acabamos de ver, nas observações, cabe ao pesquisador apreender o significado das atitudes das pessoas. Porém, na entrevista, ocorre a verbalização dos processos internos de cada indivíduo. Então, a informação ela vem diretamente da pessoa que está respondendo as perguntas. Por isso é importante que o procedimento permita que o entrevistado esteja muito tranquilo. Não devem haver, então, julgamentos por parte do entrevistado em relação às respostas dadas, nem a geração de expressões de surpresa, sejam elas de agrado ou não. O respondente deve se sentir muito à vontade e livre para expressar suas opiniões, seus pontos de vista e para descrever suas ações em determinadas situações. Uma maneira de conduzir entrevistas é de forma estruturada. Nesse caso, há uma série de perguntas que serão propostas sempre na mesma ordem para todos os participantes. A entrevista estruturada, ela não dá muita margem de manobra para quem está conduzindo as perguntas, porque depois é importante que se possam comparar todas as respostas das pessoas, uma a uma, questão por questão. Há outras formas de entrevista mais abertas, que nós vamos ver na sequência. As entrevistas semi-estruturadas são levadas a cabo com a ajuda de um protocolo, de um roteiro. Então, nós temos questões prévias que serão colocadas aos respondentes, mas em função da maneira como ele vai dando as suas opiniões, as ordens dessas perguntas podem ser alteradas. Inclusive, é a evolução da maneira como as respostas ocorrem que faz com que o pesquisador coloque primeiro uma pergunta ou outra. Já as entrevistas não estruturadas trabalham com muito mais liberdade. Há um tema, ou vários temas, que são explorados de forma bem informal. Então, o pesquisado ele é convidado a discorrer sobre aquele assunto de forma livre. Existem as entrevistas narrativas, onde a ideia é que o entrevistado narre algum fenômeno, algum evento, alguma situação que ele vivenciou. Outra forma de coletar dados, através do ponto de vista que o pesquisado passa para o pesquisador de forma oral, é através do grupo focal. Nesse caso, não se trata de uma entrevista com uma pessoa, nem de uma entrevista com várias pessoas,
Na verdade, é um grupo que vai discutir alguns assuntos e o pesquisador ele vai funcionar como moderador desse grupo. Ele vai colocando perguntas, ele vai chamando uma pessoa ou outra para falar e dar suas opiniões em função da percepção que ele teve de uma expressão facial, de uma vontade de falar que foi cortada por outro participante, ou até de um silêncio que a pessoa mantenha por muito tempo. Então, o grupo focal ele se baseia na interação entre os participantes. Não se vai contar a quantidade de respostas positivas ou negativas a respeito de determinado assunto ou tema. A ideia é que se percebam os argumentos que são usados naquele grupo, os favoráveis, os desfavoráveis e os contra-argumentos, como as pessoas reagem a cada opinião. O grupo focal, portanto, é uma técnica muito útil para a gente coletar dados. Ela está colocada dentro do item entrevistas, porque, de certa forma, é uma maneira interativa de coletar as informações. O uso de questionários para coletar dados é muito comum, talvez porque eles pareçam fáceis de ser elaborados. Contudo, é importante que o pesquisador tenha clara a sua questão de pesquisa, que ele conheça bem as suas variáveis e que ele já tenha estruturado a escala em que cada variável será coletada. Um questionário, portanto, demanda uma preparação muito cuidadosa do instrumento que irá coletar dados. Observemos que nas observações feitas das pessoas nas situações onde elas costumam ficar, cabe às pessoas passarem toda a sua maneira de ser e cabe ao pesquisador a apreensão das atitudes. Já nos questionários, todas as questões devem estar muito bem elaboradas. O questionário é, portanto, uma técnica muito voltada à pesquisa quantitativa. As observações se adequam mais às pesquisas qualitativas. Claro que nas observações armadas se podem mensurar tempos, quantidades de vezes que as pessoas repetem determinadas ações, então umas análises quantitativas também são possíveis. Já as entrevistas são passíveis de estudos qualitativos. Ora, no questionário, para que não se perca tempo em refazer o processo, por ter detectado que algum erro aconteceu na preparação das questões, ou por ter se percebido depois de coletar dados que faltaram ainda informações sobre tais e tais temas, é importante que se faça um teste piloto. O teste piloto é a aplicação de uma versão prévia do questionário a uma pequena amostra, 10 pessoas, por exemplo. Então se vai perceber se as questões são bem compreendidas, se elas abordam todos os tópicos que haviam sido previstos, e então a gente consegue ter uma validação daquele questionário para a coleta de dados. É a partir daí que se pode, então, aplicar o questionário a um grupo maior, a uma amostra. Vamos agora falar sobre os tipos de amostra. Uma maneira de selecionar os indivíduos que farão parte da amostra é utilizando um processo aleatório. Esse processo aleatório simples é muito indicado quando não se tem um conhecimento suficiente sobre as características da população. Então, nessa situação, se escolhe aleatoriamente uma quantidade de pessoas e elas integrarão a nossa amostra. Esse processo aleatório pode ser feito através de algum sistema que um programa de computador ofereça ou até na internet há ferramentas para isso. Se você preferir, coloque num saquinho o nome das 40 pessoas da sua população e escolha aleatoriamente as 9 que farão parte da amostra. Ora, quando nós conhecemos estratos da população, ou seja, subgrupos, e esses subgrupos estão relacionados
a variáveis que são importantes, dá para evitar que erros do processo aleatório ocorram na amostra. Então, se eu sei, por exemplo, que 70% da minha população tem ensino médio completo, que 20% tem ensino superior completo e apenas 10% tem um ensino básico completo, na minha amostra eu terei 70% dos elementos correspondendo àqueles 70% da população que tem o ensino médio completo. Então, se a amostra é de 100 pessoas, 70 deverão ter ensino médio completo. Outras 20 deverão ter ensino superior completo e 10 pessoas deverão ter até o ensino fundamental. Se eu sei, inclusive, que das pessoas que têm ensino fundamental completo, 40% estão desempregadas, então, destes 10, 4 serão desempregados e 6 serão pessoas que têm um emprego. Observe que, com isso, utilizando extratos conhecidos da população, na amostra, eu vou manter esses percentuais. Isso fará com que a minha representatividade não seja tão aleatória. Eu terei uma aleatoriedade nesse grupo, outra nesse grupo e outra no terceiro grupo. Porém, a representação dos 3 grupos estará bem mais relacionada à representação que eles têm na população. Quando não se tem informações suficientes sobre os estratos da população, o processo sistemático é indicado. Nesse caso, você seleciona a primeira pessoa a partir da qual começará a coletar os dados. Pode ser o número 1 da sua amostra, pode ser o número 2, o número 3. O ideal é fazer um processo aleatório. Digamos que a pessoa número 1 foi sorteada. Então, você determinará o tamanho do salto a ser realizado para coletar as outras informações. Ou seja, nesse caso, foi de 3 em 3. Então, o número 1, depois o número 4, depois o número 7, depois o número 10 e assim por diante. O tamanho do salto vai depender do tamanho da amostra que você queira obter a partir daquela população. Uma outra maneira de trabalhar com a coleta de dados e que tem também o método aleatório embutido nos procedimentos é através de agrupamentos ou conglomerados, também chamados de clusters. Nesse caso, você divide a sua população em diversos grupos e você seleciona aleatoriamente alguns desses grupos. Na figura em questão, esse grupo foi sorteado, então ele passa a fazer parte da amostra. Este grupo aqui também foi sorteado, então ele passa a fazer parte da amostra. Aconteceu o mesmo com este grupo e com esse grupo. Todos eles foram sorteados. Então, esses 4 grupos farão parte da amostra. Os outros, não. É muito útil esse procedimento de agrupamentos, porque você nem sempre tem condições de se deslocar a todos os bairros de uma cidade. Esse seria um bairro, esse seria outro, esse aqui seria outro. Ou a todas as regiões de um estado. Aqui nós temos, por exemplo, o meio oeste de Santa Catarina, aqui nós temos o litoral, aqui a região norte, aqui a serra. Então você seleciona algumas áreas e com isso o pesquisador economiza tempo, dinheiro também, e consegue coletar então informações de alguns grupos que representarão o todo. O processo também pode ser misto. Digamos que você também não tenha tempo em cada grupo de ir a cada subgrupo. Se isso aqui, por exemplo, representar uma região do estado, você não vai em cada cidade. Você vai selecionar aleatoriamente algumas cidades e aí vai só nelas. Então, digamos que nessa região havia 10 cidades. Você aleatoriamente seleciona 3 e você visita somente 3 dessas cidades para coletar os dados. Nessa região havia 3 cidades, você seleciona aleatoriamente 2. Nessa onde havia 6, você fica com 3 e assim por diante. Então, o processo pode ser também misto. E dessa forma, se tem procedimentos aleatórios na primeira etapa,
na segunda etapa e se consegue economizar tempo e usar um financiamento mais compatível com o processo de coleta de dados que se está utilizando. Os processos amostrais que a gente viu até agora são probabilísticos. Isso porque em alguma etapa daquele processo havia uma aleatoriedade na escolha, seja do grupo, seja das pessoas pertencentes ao grupo. Porém, há outras maneiras de coletar amostras que não consideram esse processo probabilístico. Nesses casos, o pesquisador ele vai trabalhar com a questão da acessibilidade das pessoas ou da tipicidade do seu perfil, até mesmo da casualidade que possa ser encontrada no processo. Vamos falar um pouco sobre essas amostras. A primeira delas é chamada casual. É aquela em que o pesquisador fica em algum local e vai coletando as informações das pessoas que passam por ali. Ele as chama, faz algumas perguntas, elas partem, ele chama o próximo que aparece, ele faz as mesmas perguntas, a pessoa parte e assim por diante. Esse processo ele não garante a aleatoriedade da população, porque as pessoas que ali estão, elas têm alguma particularidade. Se aquele local for um shopping, por exemplo, são pessoas interessadas em fazer compras, são pessoas que moram na região ou que se deslocam até ali por alguma razão específica. Então, muitas vezes, esse processo de casualidade ele é aglutinado a um sistema de cotas. É algo parecido com o que já foi visto no caso das amostras probabilísticas, para o caso em que a gente trabalha com extratos. Nós poderemos, por exemplo, determinar que na nossa amostra tenhamos 50% de homens e 50% de mulheres. Então, a pessoa vai coletando dados e, se ela quer coletar, por exemplo, 300 pessoas na amostra, a partir do momento que ela consegue 150 homens, não pega mais os próximos homens que aparecerem, só as mulheres, para que aí complete as 150 da sua cota. Pode ser também um processo de idade. Se a pessoa quer ter 50 pessoas na amostra que sejam de idade inferior a 20 anos, outras 50 entre 20 e 60 anos, por exemplo, e outras 50 acima dos 60, ela vai pegando as pessoas que aparecem primeiro. À medida que elas preenchem aquelas cotas para aquele extrato, ela não pega mais pessoas com aquele perfil. Existe também a amostra intencional, a amostra por tipicidade, por acessibilidade ou conveniência. Esses tipos de amostra são aquelas em que o pesquisador vai tentar entrar em contato com pessoas que lhe estão mais próximas, com quem ele tenha contato. Então, é um processo que se baseia, na verdade, na facilidade de acesso a essas pessoas, não é? Isso é interessante, é conveniente e muitas vezes o processo gera o que nós chamamos de bola de neve. Por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa com jovens que gostam de jogar futebol e eu tenho 3 colegas que adoram praticar esse esporte, eu faço a pesquisa com eles. Então eu peço para que eles me indiquem amigos que praticam futebol e que tenham a mesma faixa etária, e cada um me indica 3 ou 4. Eu falo com alguns desses e peço para esses novos membros da amostra indicarem outros. Então, este é o processo bola de neve. As amostras não probabilísticas dificilmente se prestam à generalização dos dados, porque elas não representarão de forma perfeita a população. Então, quem quer fazer um processo onde se possa extrapolar os dados para a população, vai evitar esse tipo de amostra. Vamos agora trabalhar com um tema que recorrentemente desperta interesse em todos os pesquisadores, e não é por menos. Trata-se do cálculo do tamanho de amostras probabilísticas. Para iniciar essa abordagem, consideremos que há uma população na qual tenhamos o interesse de conhecer determinada probabilidade. Digamos qual é o percentual de pessoas nesse grupo que está insatisfeito com determinado produto. Para isso, é selecionada uma amostra aleatória e nessa amostra, ao coletarmos os dados quanto à insatisfação em relação ao produto,
Vamos supor que 54% dos respondentes tenham dito sim, estou insatisfeito. Ora, 54% é o que existe de resposta negativa nessa amostra. Será que esse percentual vale também para toda a população? Estatisticamente, nós teremos um erro associado à nossa amostra. Digamos que esse erro seja de 3%. Se assim for, então o percentual na população, a partir do valor obtido na amostra, vai ser aquele percentual menos o erro e mais o erro. Ou seja, 54% menos 3% dá 51%. 54% mais 3% dá 57%. Logo, na população, a gente espera que o percentual de pessoas insatisfeitas com tal produto esteja entre 51% e 57%. Esse erro será pré-determinado pelo pesquisador no início da pesquisa. E é ele que vai dizer o tamanho da amostra que a gente quer trabalhar. Para uma amostra de 3%, haverá uma quantidade de indivíduos. Agora, para uma amostra onde o nosso erro seja menor do que 3%, o dado que se deseja é muito mais preciso. Portanto, a amostra vai ter que aumentar de tamanho. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é, dado o erro, nós obtivemos uma resposta em termos de intervalo a partir do valor determinado na amostra, e a pergunta é, qual é a confiança que a gente tem nesse intervalo? Para entendermos o que significa a confiança em um intervalo que é gerado a partir de uma amostra, pensemos o seguinte. Existe uma variável cuja resposta tenha esse valor aqui. Então, em determinada amostra, o valor mínimo está apresentado nesse ponto e o valor máximo nesse ponto. Ora, isso significa que o valor verdadeiro, que é o da população, está dentro do intervalo que a amostra gerou. Que legal, essa é uma boa amostra. O mesmo acontece com a segunda amostra. A média ou o percentual que foi obtido foi diferente daquele da amostra anterior, porém o intervalo ele conteve o valor real, aquele valor da população. E geralmente, se uma amostra é bem coletada, isso funciona sempre, ou quase sempre. Uma ou outra amostra pode ter o seu mínimo e o seu máximo determinados de forma que o valor verdadeiro na população esteja fora do intervalo. Isso pode acontecer porque amostras são aleatórias e não se tem a garantia de que ocorra sempre esse tipo de coisa, ou seja, que o intervalo mínimo e máximo contenha o valor verdadeiro. Bom, para a gente trabalhar com esse tipo de conhecimento, devemos expressar o seguinte: qual é o grau de confiança que a gente quer na nossa amostra? Aqui nós temos 20 amostras, e das 20, 19 contêm a resposta verdadeira, o valor verdadeiro da população. É isso que a figura expressa. E apenas uma delas não contém, ou seja, 5% das amostras são responsáveis por respostas falhas. Porém, 95 delas nos trarão respostas verdadeiras. Com isso, eu vou ter 95% de confiança naquele meu intervalo, que dava o valor mínimo e o máximo. É por isso que, ao calcular o tamanho da amostra, eu devo explicitar qual é a confiança que eu desejo. Ela é de 95% ou ela é de 99%? Se ela for de 99%, de cada 100 amostras, 99 conterão o valor real e apenas uma não conterá. O preço, evidentemente, é que a gente vai ter mais elementos na amostra para que isso aconteça. Na estatística, a fórmula usada para calcular o tamanho da amostra é essa daqui. N, é o tamanho da amostra, é igual a este valor
vezes este segundo dividido por este terceiro. O E indica erro. Se o meu erro é de 3% para menos e para mais, não esqueçamos, 3% é 3 dividido por 100, ou seja, 0,03. Então, o erro fica no denominador. E o valor Z, ele indica um nível de confiança para o qual eu desejo que o meu intervalo traga uma representação. Se a minha confiança ela for de 95%, o meu Z vale 1,96. Esse Z aqui. Se a minha confiança for de 99%, o meu Z será maior. Ele será de 2,58. Esses valores de Z estão tabelados. Então, se eu quero achar o intervalo de confiança de 95%, a minha fórmula conterá 1,96 aqui. E se eu quero que a margem de erro para mais e para menos seja de 3%, esse é o valor que eu uso no denominador. Falta agora que a gente trabalhe com essa terceira variável, que vai indicar a qualidade da nossa amostra. Apresentaremos isso a seguir. Para trabalhar com a terceira informação da minha fórmula, eu vou levar em conta a variação dos dados. Se os dados são muito espaçados, se eles são heterogêneos, eu tenho uma grande chance de que a minha amostra não seja boa, que ela seja tendenciosa. Agora, se os dados estão muito próximos uns dos outros, a variação vai ser pequena. Ou seja, haverá uma boa precisão na informação. Como eu não sei a priori qual é a variância dos dados, eu posso estimá-la. Para isso, eu considero que a probabilidade é a menos informativa possível, ou seja, 50%. Então, a variância vai ser a probabilidade vezes 1 menos ela. Ou seja, 50% vezes 100% menos 50%, que é o próprio 50%. Ou seja, 0,5 vezes 0,5, cujo resultado é 0,25. Então, a variância 0,25 é o valor mais conservador possível. É aquele valor máximo que eu vou ter. Porque para qualquer outra probabilidade, 60%, 70%, o valor aqui será menor do que 0,25. Se eu coloco o máximo no numerador, então eu estou estimando da forma mais conservadora possível o tamanho da minha amostra. No exemplo em questão, eu vou ter 95% de confiança no meu intervalo, portanto 1,96 é o valor de Z. Esse intervalo vai ter 3% de erro para menos e para mais, 3% é 0,03, e como eu não tenho uma probabilidade a priori da minha variância, eu estimo ela em 0,25. Com isso, a minha amostra deverá conter 1.068 pessoas. Se eu quero 99% de confiança, eu altero esse valor e a minha amostra passa a ter 1.849 pessoas. Vejam que é muito grande o aumento que eu tenho ao passar de 99, na verdade, de 95% de confiança para 99. O preço de trabalho e de esforço do pesquisador é muito grande. E observem que isso para uma margem de 3%. Eu posso tentar obter uma margem de erro de 4%, de 5%, e com isso o tamanho da minha amostra irá diminuir. Agora que já sabemos qual é a fórmula usada para determinar o tamanho da amostra, já conhecemos o valor referente à significância do resultado, o valor usado para que o nosso cálculo seja o mais conservador possível e a margem de erro. Temos aqui um exemplo para 5% de erro para menos e para mais. O resultado nos dá quase 400 pessoas na amostra. Alguns pesquisadores simplificam essa fórmula utilizando nesse valor aqui
1/4, que é 1 sobre 2 ao quadrado. E nesse valor, 2 ao quadrado, porque era 1,96, se vocês lembram bem. Ó. Ao simplificar, então, esse 2 com esse 2, no denominador a gente fica com 1. Com isso, é comum encontrarmos em livros, em apostilas, o cálculo do n, que é o tamanho amostral, sendo igual a 1 dividido por e ao quadrado. Então, a gente considera, nesse caso, esse tipo de conta, 1 sobre 0,05 ao quadrado, que gera como resposta 400. É um valor conservador, portanto, maior do que o valor original que é dado pela fórmula estatística, que é 100% adequada. O que interessa para nós, realmente, é saber o quanto estamos propícios a pagar em termos de trabalho. Temos condições de tempo e até financeiras e de deslocamento para coletarmos dados de 385 pessoas? Se a resposta é sim, ótimo, o nosso erro no final será de 5%. Se a gente consegue fazer melhor, coletar mais informações, o erro será menor. Porém, se este número aqui for muito grande, ele deverá diminuir e, consequentemente, o nosso erro irá aumentar. Esse é um preço que o pesquisador paga quando ele tem que colocar na sua balança o erro amostral e o tamanho da amostra. A gente, às vezes, tende a pensar que, ora, então se eu quiser um erro de 10%, como 10 é o dobro de 5, eu divido isso aqui por 2. Na verdade, não é assim que funciona. As nossas amostras, elas vão tendo tamanhos que crescem, mas o valor vai ser limitado no final das contas. Quando a gente chega a mais ou menos 20 mil, o nosso processo fica estagnado em função do tamanho da população. É isso que nós vamos ver em seguida. Ora, quando a gente diz que vai precisar coletar 385 ou 400 informações em uma população, isso faz sentido se a população for muito grande. Mas imagine que eu estou coletando dados de alunos de um curso e esse curso tenha somente 300 estudantes matriculados. Como é que eu vou coletar 400 informações em um grupo que só tem 300 indivíduos? É impossível, não é? Outra coisa interessante, será que eu mantenho aquele valor de 400 pessoas se a minha população for de 1.000 indivíduos? E se ela for de 10 mil? E se ela for de 100 mil? Se mantém aquele mesmo valor? Observem que até agora a gente não levou em conta o tamanho da população. Ora, vamos considerar esse tamanho como M. Então, haverá uma fórmula de ajuste para o tamanho n da nossa amostra. Nós levamos em conta aquele n inicial que já foi calculado, conforme apresentamos anteriormente, e mudamos a fórmula. Uma maneira simplificada de calcular o novo tamanho da amostra é utilizando n', o novo tamanho, como n vezes m dividido pela soma de n mais m. N é aquele valor inicial da amostra que a gente acabou de calcular, sendo de 400 pessoas para 5%. E M é a população. Se a população for, então, de 300 estudantes que estão matriculados no curso, o meu novo N, o meu novo tamanho amostral, será 400 vezes 300 dividido pela soma desses dois valores. 400, eu repito, era aquele valor inicial para 5% de confiança, de margem de erro, desculpa, e 300 é o tamanho da minha população. Esse resultado é 172. Então, basta para mim calcular, coletar informações de 172 dos 300 alunos que estão matriculados naquele curso. Se a minha população, o número de alunos fosse de 20 mil, o meu novo tamanho amostral, que antes era 400, passaria para 393, ou seja, praticamente não há mudança. Portanto, nós consideramos aquela primeira fórmula válida para populações infinitas, populações grandes, ou seja, com mais de 20 mil elementos. Quando as populações têm menos de 20 mil elementos,
aí sim nós usamos essa fórmula como apoio, porque trará uma redução no tamanho amostral. Até agora foram apresentadas diversas formas para coletar dados. Os dados advindos de fontes documentais, as observações que podem ser abertas, armadas ou participantes, em particular o caso da etnografia e da etnografia rápida. Apresentamos também as entrevistas que podem ser estruturadas, semi-estruturadas, não estruturadas, em particular o caso dos grupos focais, e a gente finalizou com a questão dos questionários que vão levar em conta amostras probabilísticas. As amostras não probabilísticas são mais adequadas para selecionar pessoas para as entrevistas ou até para algum tipo de observação específica. Pois bem, muitas vezes essas técnicas podem se servir de instrumentos que são baseados em imagens ou sons. Eles podem ser muito interessantes, sobretudo, quando se relacionam às emoções. Muitas pessoas têm dificuldade para especificar o tipo de emoção, o tipo de sentimento que está sentindo em determinada situação. Alguém participa de um experimento, você quer saber como ela se sente e ela não saberá dizer. Então, existe nas bibliografias da área uma série de emoções que são consideradas as básicas. A partir da neutralidade, a gente tem imagens que demonstram alegria, raiva, tristeza, e assim teremos outras emoções, como medo, a aversão, surpresa e também o desprezo. Existem outras: alívio, vergonha, prazer, satisfação, culpa, etc. Vamos agora ver como que essas imagens ou como que as expressões diferentes das emoções podem ser levadas em conta em pesquisas. Selecionamos algumas escalas ou ferramentas que permitem a coleta de dados a respeito de emoções. Uma dessas escalas é o EMOCARD. O EMOCARD, então, apresenta 8 imagens e essas 8 imagens são baseadas em 8 definições. São emoções, na verdade. Teremos a imagem feminina e a imagem masculina para cada uma dessas 8. E elas foram colocadas em 2 eixos. Um eixo de encantamento e um eixo de excitação. Como essa palavra vem da língua inglesa, nós interpretamos na língua portuguesa essa expressão como algo entre o sossego e o entusiasmo. Então, quando alguém vai experimentar um novo produto, você pode perguntar qual é a expressão que melhor representa o que ela sente naquele momento, e a partir do momento que ela dá a sua resposta, você consegue categorizar o quanto ela está encantada com aquele produto e o quanto ele gera excitação nela, ou seja, entusiasmo nesse sentido. Existem outras escalas e nós vamos apresentar algumas delas a seguir. Essa escala, ICA-MUD, objetiva captar o humor da pessoa, o seu estado de espírito. Há 3 versões disponíveis, uma com um personagem masculino, outra com um personagem feminino e a terceira com um robô. E aí nós temos diversas emoções associadas às imagens, e aí a pessoa poderá dizer qual delas expressa melhor o seu momento, o seu estado de espírito. Essa ferramenta oferece também um aplicativo para iPhone. Você poderá encontrar na internet e instalar no seu aparelho, caso deseje. Na mesma linha das duas anteriores, nós temos essa escala para captar emoções. Ela se baseia, na verdade, em um personagem e 14 possibilidades.
O personagem ele vai ser representado através de cartões e esses cartões podem ser lidos pela sua câmera. E aí você tem a possibilidade de escutar o som e de visualizar na tela movimentos do corpo e do rosto desse personagem. A ideia aqui não é sermos exaustivos em termos de todas as potencialidades geradas por imagens e sons no auxílio à coleta de dados. A gente sabe que estas ferramentas podem ser usadas por crianças que não conseguem expressar bem o que sentem ou pessoas que naturalmente não sabem expressar com palavras os seus afetos. Então, além das imagens, nós podemos trabalhar com o tato. E aí temos um público-alvo que se adequa muito bem a objetos biomórficos. Trata-se dos cegos. As pessoas cegas não vão poder ver essas imagens que apresentamos nas telas anteriores a vocês, então elas não poderão ter este auxílio. Porém, tocando determinados objetos, elas podem dizer se naquele momento a sensação que elas têm é de sossego, é de confusão, surpresa, medo ou outras. Então, diferentes objetos podem auxiliar um pesquisador a conhecer aquilo que a pessoa cega sente no momento em que ela participa de algum experimento ou que ela vivencia alguma situação. Isso pode ser muito interessante. Há também a possibilidade de usarmos sons, onomatopeias, e existem trabalhos específicos sobre isso. Há uma possibilidade criada especificamente para designers. Tratam-se de 25 cartões de granularidade emocional positiva. A ideia é que as pessoas, ao testarem, ao entrarem em contato com determinados produtos, possam expressar o impacto emocional causado. Então vejam que os pesquisadores têm à sua disposição ferramentas que contam com apoio de mídias diversas, para coletar dados. E além disso, é claro, isso pode ser associado às observações, às entrevistas, aos questionários, aos grupos focais, a diversas formas de coletar dados. Cabe ao pesquisador identificar dentre as múltiplas possibilidades aquelas que mais se adequam à sua pesquisa, as variáveis que estão envolvidas no seu experimento ou no seu estudo. A próxima etapa da pesquisa, então, a partir do momento que os dados são coletados, é a apresentação, a descrição desses dados. E depois, então, a análise.